No Paraná, tem um projeto de lei que permite a visita de animais domésticos e de estimação em hospital, né? Todo mundo poderia ter lá. Esses hospitais, eles estão instalados, né, no estado e seria uma atividade terapêutica acompanhada por animais, se está dentro ou não das perspectivas da Organização Mundial de Saúde. Mas será que essas visitas podem ou não prejudicar, por exemplo, a seguridade do hospital? O infectologista, Dr. Renato Grimbal, nosso convidado gentilmente, está aqui conosco. Dr. Renato, boa noite, obrigado pela gentileza. Renato, bem-vindo. Obrigado. Renato, a gente fala muito em infecção hospitalar. Sim. Né? Eu ouvi até dizer, vocês, que os hospitais são obrigados a divulgar em lugar público o índice de infecção hospitalar, é verdade ou não? Sim, é verdade. É verdade. Quer dizer, qualquer paciente pode chegar lá e olhar. Sim. Agora eu te pergunto, com a presença de animais, isso pode se agravar ou não? Não é um problema mais sério. Nós temos outros problemas de controle de infecção que são muito mais importantes que o animal. Nós não podemos transferir para o animal esse problema. Mas sim, existem riscos. Agora, existem situações onde a presença do animal pode ser mais benéfica para o paciente do que o risco. Risco zero não vai existir. Então, nós temos que pesar, em primeiro lugar, em que situações que esse paciente vai se beneficiar. E que situações que são essas? Não é para qualquer paciente, não é para um paciente que acabou uma cirurgia, que tem uma ferida aberta, não é para um paciente que está com defesas muito baixas, por exemplo. É para um paciente que tem uma doença muito grave, uma doença de Alzheimer, que não consegue se alimentar, um paciente em estado terminal, um paciente que tem um tumor que não está numa fase de defesas muito baixas e que a presença do animal não só vai confortar, mas vai fazer com que ele se alimente melhor, que ele melhore seu estado geral pela presença do animal. Agora, Renato, quando falou em presença de cachorro, gato, né, e outros animaizinhos lá no hospital, eu pensei mais nas crianças. Ou não? Não, as crianças, mas também não é numa internação curta de uma criança que tem uma pneumonia, que tem uma doença mais leve, que ela vai se recuperar inevitavelmente de uma forma mais tranquila. É uma criança que tem uma doença mais grave, que está com um processo de internação mais longo. E também não é qualquer animal. Na verdade, você tem que ter 4 preparações para você conseguir colocar o animal. Não é que as portas estão abertas, a partir de hoje entra o animal. Boa cachorrada, vamos meter aí. Não é assim. Não é assim, não. Não, então você tem que preparar o paciente, ele tem que estar em boas condições para isso, ele tem que estar num estado de defesas que permita a entrada. O hospital tem que ter preparado, tem que ter o caminho para o animal passar, tem toda a preparação. Porque tem que ser um lugar à parte do hospital? Não, não precisa, não. Pode ser o próprio quarto dele, mas não pode ser um local que está com outros pacientes com defesas muito baixas, por exemplo. Agora, o mais importante é o preparo do animal, não pode ser qualquer animal. Então, a norma internacional hoje fala que, prioritariamente, ou dependendo da norma, é só o cão. Só o cachorro? Só o cachorro. Gato não pode? Não é que é proibido, mas não é recomendado. Porque você não treina um gato para ele ter um comportamento dentro do quarto. Você tem que treinar esse animal previamente, você tem que vacinar esse animal. Ele tem que passar um período comendo só comida que seja cozida, pasteurizada, não pode ser comida crua, porque ele tem algumas formas de transmitir uma infecção para um paciente. Então, esse animal, ele tem que ser preparado, tem que ser treinado. Na hora que ele chega no hospital, ele vai fazer suas necessidades, você vai tentar induzir que ele faça as necessidades antes dele entrar para o quarto do paciente. Se ele agredir, por exemplo, fizer uma mordida, um arranhão, ele é retirado imediatamente, não pode mais voltar. Ele tem que tomar um banho antes de entrar para o hospital. Tá? Tem que ser inspecionado por alguém para ver se ele não tem uma conjuntivite, se ele não está vomitando. Então, você tem toda uma série de cuidados que é muito bom, mas são situações controladas, minimizando muito o risco para não ter problemas mais graves de infecção hospitalar. Agora, Renato, em outros países do mundo já tem isso ou não? Sim, isso já é uma prática antiga. É uma prática? É uma prática, já não são todos os hospitais, mas só no ano passado que nós temos uma primeira norma internacional com quais são os procedimentos que devem ser feitos para que o animal possa entrar no hospital e trazer o benefício que o paciente merece. Entendo. Agora, os hospitais brasileiros como é que estão? Eu vi lá aqui no Paraná que é abaixar um projeto de lei. Não era melhor que o hospital organizasse isso? Sim, na verdade a organização sem precisar tem que de ser. lei? Não, eu também acho que isso é um assunto que não é o mais importante ter uma lei. Isso é um caráter muito técnico. Muitos hospitais, especialmente privados aqui no Brasil, já têm essa prática, já permitem a entrada do animal e eles têm que ter uma norma que talvez você não precise de lei, você precisa de uma normatização, uma diretriz da Anvisa, que é quem regula isso, para dizer quais são os pré-requisitos para esse animal entrar. E a decisão também tem que ser do hospital, né? Se permitir ou não a entrada do animal, não é isso? Que nem restaurante. Com certeza. Não, tem restaurante. Eu já vi restaurante, não aqui, mas fora,
que o cachorro está sentado no banquinho lá. Claro. Agora aqui eu não vi. Então, vai depender da estrutura do hospital. Se tem uma estrutura para esse animal ficar antes, se vai ter alguém que vai inspecionar, se você vai ter quartos privativos para não ficar no meio de 6, 7 então pessoas. Então tem custo. Tem custo. Tem custo. Tem custo, com certeza. Porque o hospital tem que estar preparado. O hospital não pode simplesmente abrir a porta e entra qualquer animal. Ele tem que ter um preparo para isso. Sim. E a princípio, então, são apenas os cães que se adaptam melhor a essa situação. Existe possibilidade de outros animais, mas os cuidados são muito mais complexos. É ideal evitar outros animais. Entendo. Agora, isso melhora o humor do paciente? Vai melhorar o humor, mas não é só o humor que se visa com isso. É óbvio, um paciente terminal, você quer o conforto emocional, isso é muito importante para o paciente hoje. Mas também existem outras coisas por trás que nós estamos visando. Por exemplo, ele se alimentar melhor e recuperar o estado nutricional dele. Ele ter mais ânimo, começar a andar. Pega um paciente que tem uma doença de Alzheimer, ele utilizar a sua capacidade mental, melhorar seu estado cognitivo. Então, você tem alguns resultados objetivos, além do próprio conforto para o paciente, que pode ser muito bom, desde que a gente tenha os cuidados para não trazer mais malefícios do que benefícios. Tá certo. Tudo bem. Bom, então isso é estabelecido pela direção do hospital, salvo no Paraná, que eles querem fazer a lei, né? Sim. Tudo mais, respeitando então essa... Então, há uma normatização internacional, você falou. Existe uma diretriz internacional. Da OMS? Não, da Sociedade Americana de Epidemiologia e Infecção Hospitalar. Tá. Que é reconhecida internacionalmente. Tá certo. Porque eu até imaginei que o animal, às vezes, tem determinadas bactérias que não são patológicas para ele, mas são patológicas para nós. Na verdade, ele pode transmitir infecção de 4 formas. Ele pode dar uma mordida, que provavelmente isso não vai acontecer, que é um cão treinado. A segunda coisa, ele pode, na própria pele, nos pelos dele, carregar bactérias, inclusive do hospital. Se ele passar por áreas complicadas no hospital, for manipulado demais, ele carrega bactérias do hospital e pode levar... De um lado para o outro, dentro do próprio hospital? Dentro do próprio hospital. Por isso que ele tem que ter um caminho todo muito bem preparado para ele não ter o risco. Terceiro, o cachorro pode estar doente. Ele pode ter, por exemplo, bactérias no intestino que causam diarreias ou conjuntivites no paciente. O diarreia talvez seja o problema mais importante, a salmonela, a bactéria mais importante. Sim. Isso pode agravar muito o quadro do paciente. E a última, que hoje é menos frequente, ele pode ter vetores, pode ter piolho, pode ter carrapato, que também pode levar um prejuízo para o paciente. Então, acho que ficou bastante claro, bastante interessante, Renato. Renato, fica mais um instantinho aqui conosco, Com certeza. O médico Dr. Renato Grimbal, que é infectologista, médico do Hospital do Servidor Público, gentilmente está aqui conosco. Renato, então vamos dizer assim, esta proposta, né? Ela é antiga, começou recentemente, a visita de animais. Quando é que começou essa história? Tem mais ou menos 10 ou 15 anos. 10 ou 15 anos? 10 ou 15 anos, mas foi feito experimentalmente em alguns hospitais americanos e europeus. E mais recentemente, já deve ter até um pouco mais do que 15 anos, mas há mais ou menos 6, 7 anos, chegou no Brasil, alguns hospitais começaram a permitir os animais nessa situação controlada, mas isso tomou um caráter maior agora, por quê? Porque hoje há uma experiência acumulada que permite saber quais são os riscos reais e quais são os cuidados que têm que ser feitos. E quais são os benefícios que isso pode trazer, e quais são os benefícios. Mas é mais fácil a gente ver o benefício do que os riscos. Então, o grande complicado é saber quais são os riscos e quais são os cuidados. Hoje nós já temos claros quais são esses cuidados. Entendo. Tá certo. Esses hospitais que receberam animais, teve aumentado o índice de infecção ou não? Não, em geral não. Em geral não, porque eles tomaram todas essas precauções. Eventualmente existe um efeito adverso, outra vez outra pode ter uma infecção, mas nada que não possa ser controlado e que se torne um problema de maior porte. Ok. Renato, obrigado pelas explicações. Muito claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito grato.